Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O que o senhor teria a dizer sobre a fala do presidente brasileiro? No dia 24 de setembro último, terça-feira da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento na Organização das Nações Unidas como representante maior do Estado brasileiro. Todo mês de setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas inaugura sua sessão anual. E na sessão de debates em que falam os presidentes da República, primeiros ministros e representantes dos países, cabe ao Brasil, por tradição, abrir os trabalhos fazendo o primeiro pronunciamento. A representação do Brasil é feita, em geral, ou pelo presidente da República ou pelo ministro de Relações Exteriores. E o discurso brasileiro não costuma causar grande surpresa, porque reflete a tradição brasileira de defesa de princípios bastante constantes: o multilateralismo, a solução pacífica dos conflitos e a preservação dos direitos humanos, inclusive o meio ambiente, como direito fundamental de todo ser humano, justamente a um meio ambiente equilibrado. Como se imaginava, o presidente Jair Bolsonaro rompeu com essa tradição e fez um pronunciamento discrepando daqueles preceitos adotados habitualmente ao longo dos anos pela diplomacia brasileira. Propugnou pelo isolamento na defesa de um soberanismo que se caracteriza por um menor compromisso na esfera internacional, atacou outros países e, de certa maneira, relativizou a importância dos direitos humanos tratados como imposição imperialista. Isso se verificou, por exemplo, no desprezo que dispensou as políticas de proteção aos povos indígenas adotadas pelo Brasil. Essa contradição entre o discurso do presidente Bolsonaro e a tradição brasileira já foi denunciada e mesmo repelida pela sociedade. Muitos analistas apontaram justamente a discrepância. A questão que se coloca agora é a seguinte: esta posição do presidente Bolsonaro significará efetivamente uma mudança de rumo na política externa brasileira, ou, ao fim e ao cabo, acabará prevalecendo aquela tradição consolidada já há várias décadas pela diplomacia brasileira e pela postura da sociedade brasileira? E o que o senhor acha que vai prevalecer, professor? Eu creio nesta segunda alternativa. Não me parece que, por si só, o presidente da República possa alterar um quadro que se consolidou de maneira muito sólida ao longo do tempo, fazendo com que a posição brasileira nas relações internacionais que mantém seja fruto da consolidação de um pensamento que é de toda a sociedade, que unifica a sociedade. Isto é tão verdadeiro que, em 1988, na celebração do final da ditadura militar, quando se promulgou a nova Constituição brasileira, se inscreveu no texto constitucional, os constituintes eleitos pelo povo, um conjunto de princípios que está no artigo 4º do texto constitucional, destinados a reger o Brasil nas suas relações internacionais. Lá estão a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, em que eu sublinho a preservação de um meio ambiente equilibrado, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, justamente a defesa do multilateralismo, e a concessão do asilo político. Expressão, como disse, de uma posição comum da sociedade brasileira, esses princípios não são meramente de um governo, mas são do Estado brasileiro e acabarão por prevalecer na fixação da posição internacional do Brasil. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política,
por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revelou que pensou em assassinar o ministro Gilmar Mendes. Qual a sua análise? A revelação esses dias de que o Procurador-Geral da República, durante 4 anos, Janot, pretendeu assassinar, em pleno Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes e só deixou de fazê-lo praticamente por um triz, é uma dessas coisas que chocam profundamente. Sensação que eu tenho e que tenho repetido constantemente é o seguinte: as pessoas estão, mesmo as pessoas em cargos públicos, com responsabilidades públicas, inconsequentes. A inconsequência tornou-se um traço de caráter brasileiro, talvez até nas relações privadas. Não sei se começou pelas públicas ou pelas privadas. O que é ser inconsequente? É você fazer o que lhe dá na telha, seguir seu impulso, sem pensar nas consequências dos atos. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na vida privada. Muitas vezes acontece na vida privada, relação com pai, filho, pessoa amada, patrão, chefe, vizinho, pessoa na rua. Mas é particularmente grave quando nós temos pessoas a quem a sociedade atribuiu um poder importante, por exemplo, o Procurador-Geral da República, que julga os casos mais importantes, aprecia os casos mais importantes que vão às cortes superiores do Brasil, e essa pessoa se dispõe a assassinar outro por uma ofensa pessoal que sofreu. Eu não vou nem entrar na motivação, diz o ex-procurador-geral, que o que aconteceu foi que Gilmar Mendes teria ofendido injustamente, caluniosamente talvez, a filha dele, que em defesa da filha, etc e tal, etc e tal. Gilmar não tocou num fio de cabelo da filha, não foi nada disso. E, enfim, mesmo que um ministro supremo seja alguém que sai impune das situações, nada justifica que uma pessoa a quem a sociedade deu o papel de apreciar os casos que vão ao Supremo, que é praticamente um pré-julgador, que essa pessoa decida eventualmente matar outra. Ainda mais o escândalo que seria. Imagine, em 2017, mais ou menos na época em que houve o escândalo do Joesley, em que se indicou que o presidente Temer tinha amizades extremamente comprometidas, que estaria endossando a questão de Joesley financiar Eduardo Cunha na cadeia. Nesse momento, para piorar tudo, Janot mataria um ministro supremo. Quer dizer, qual a destruição das instituições que essas pessoas estão efetuando? Por muito pouco, por birra, Aécio Neves decidiu contestar, deslegitimar o governo Dilma reeleito. Então, quer dizer, por isso, uma pessoa coloca em risco a institucionalidade do Brasil. Por isso a pessoa deflagra um processo do qual ele próprio acabou sendo uma vítima, embora muito leve, que continua na política, perdeu toda a chance a Aécio de ser um dia presidente da República, nem para o Senado se elegeu, não teve coragem sequer de disputar uma cadeira senatorial, mas está protegido e impune até agora. E como o senhor analisa a reação da sociedade a essa falta de comedimento? Mas o terrível é a gente pensar que essa sociedade não repudia de uma maneira cabal as pessoas que fazem isso. As pessoas que se excedem, que extrapolam, que, enfim, não têm o comedimento, cuidado. Um princípio básico do convívio social é o comedimento. Você pode ter ódio, ter raiva, ter vontade de até mesmo de atirar numa pessoa. Então o que a sociedade faz? Não deixa o porte de arma fácil. As pessoas que têm o direito de portar arma têm que mostrar que elas são comedidas. E são poucas, são exceção na sociedade. Estamos fazendo exatamente o oposto disso. Estamos favorecendo os alucinados, estamos favorecendo os irresponsáveis, estamos favorecendo quem não pensa, estamos favorecendo quem tem até uma expressão, uma pessoa que diz tudo que pensa. Uma mentira. As pessoas são elogiadas porque dizem tudo que pensam sem contenção nenhuma, são as primeiras a não pensar. Elas não pensam nada. Elas podem dizer o que lhes passa pela cabeça, que provavelmente é uma cabeça incapaz de pensar. Então, ou nós retomamos o pensamento, a racionalidade, o comedimento, ou o respeito ao outro, ou o futuro do Brasil vai ser muito ruim. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, o que diz a pesquisa da Ipsos sobre populismo e nativismo?
Quando a gente olha essa pesquisa, é muito interessante porque são vários países, a gente consegue comparar Brasil com vários países, e o que se destaca no Brasil é a porcentagem de pessoas que concordam que a sociedade está corrompida. Então a pesquisa foi feita agora em 2019, tem uma de 2016. Em 2016, no Brasil, a gente tinha 77% e aumentou para 78%, fica dentro de uma margem de erro, das pessoas que acham que a sociedade está corrompida. Ou seja, não melhorou de 2016 para cá. A gente estava com vários problemas políticos, questão da Lava Jato, mudança de governo, e a gente está com um novo governo que foi eleito pelo povo, e o humor continua o mesmo em relação a isso, essa percepção, né, de que a sociedade está corrompida. O Brasil é o segundo, só fica atrás da Polônia nesse quesito. Se a gente comparar com o Chile, por exemplo, o Chile é 57% da população contra 78% do Brasil. Itália 34%, Japão 32%. Para a gente ter uma comparação, né? Estados Unidos, que é um país desenvolvido, mas que tem mais problemas sociais relativamente, 60% da população acha que a sociedade está corrompida. E a gente consegue comparar, né, com outros indicadores. Por exemplo, no Brasil, 75% acha que a economia acaba favorecendo os ricos e poderosos, né? O Brasil aqui está na 6ª posição, né, desses países. E 72% acha que os partidos políticos não se importam com a população. Então as pessoas, a grande maioria, a gente vê a proporção como é parecida nessas 3 questões e mostra de fato essa percepção muito alta de que existem problemas graves sociais. Quais as consequências desses números? Então, quando a gente olha esse percentual tão elevado, e o Brasil estando em segundo da sociedade considerada como corrompida, e que os partidos políticos eles não ligam para as pessoas, que a economia é feita para os ricos e poderosos, e ainda tem uma pergunta que uma grande parte da população eles acham que a gente precisa de um líder que seja forte e seja capaz de quebrar as regras, né? 53%. E a gente precisa de um líder forte também para trazer o país, tirar o país desses ricos e poderosos, 73%. Então, quando a gente analisa todos esses dados dessa pesquisa, fica muito claro nessa insatisfação da população de como a sociedade funciona e também de que a gente precisa de um líder político forte para tirar a gente dessa situação dos ricos e poderosos. Isso não está sendo feito no governo atual, né? O governo atual foi eleito muito nessa perspectiva de mudar as direções do país, dessa influência tão forte dos ricos e poderosos, mas a gente tem que pensar também que isso é uma questão institucional. Não é um líder forte e poderoso que vai tirar o país dessa situação. A gente tem que fortalecer as instituições para que se tenha uma continuidade e que essas instituições sejam feitas de forma a favorecer a população como um todo e promover um crescimento econômico que seja positivo para todos, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E quando a gente olha que 53% dos brasileiros acham que a gente precisa de um líder forte que quebre as regras, que esteja disposto a quebrar as regras, eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque isso está muito relacionado a um líder que é mais ditatorial e populista e que a gente sabe muito bem que isso não funciona, né? E que traz consequências negativas. Pode até ter, em alguns momentos da história nossa e de outros países, ter um efeito positivo sobre o crescimento, mas isso impacta muito negativamente na liberdade das pessoas, né? E muitas vezes não tem nem efeitos positivos em termos de crescimento, né, em várias nações. Então isso é um tema que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que saber eleger bons líderes que favoreçam a democracia, que joguem pelas regras e mudar as regras, né, para que favoreça a população como um todo e fazer com que elas sejam válidas. Eu acho que é muito mais por aí, mas essa pesquisa é muito importante porque ela capta essa insatisfação das pessoas com esse sistema, né, que de fato tem problemas, mas a gente tem que lembrar também que todos nós fazemos parte, né, todos nós podemos fazer a nossa parte e tentar melhorar a sociedade como um todo. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.
Professor Martin Grossmann, muito bom dia. Professor, que reflexões o senhor traz para nós hoje, diretamente do Japão? Roberto e ouvintes da Rádio USP, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito recentemente de imersão aí em ambientes do futuro, em situações que já nos trazem aí uma possibilidade de entender talvez o que vai ocorrer com o ser humano, né? Nessa relação com a tecnologia e principalmente de uma passagem que faz parte dos meus estudos, né, das minhas pesquisas, que eu falo um pouco dessa relação da passagem da cultura material para a cultura na virtualidade, né? Isso vem ocorrendo na arte há um certo tempo. Artistas que já se preocupam ou que têm esse interesse nessa relação experiencial, né, em diferentes dimensões, e isso já aconteceu até mesmo antes do digital, né, coisa que já exploramos aqui na coluna anteriormente. Que experiência foi essa a que o senhor se refere, professor? O contexto dessa minha experiência é Toyusu, uma área que vem recebendo muito investimento, no mínimo nas últimas 2 décadas, e que já abriga o novo mercado de peixes e também onde estarão os alojamentos para a Olimpíada que ocorrerá no ano que vem, aqui em 2020. Vai ser o Toyusu é umas áreas centrais da Olimpíada aqui em Tóquio. Diferentemente das outras relações urbanas que a gente tem a possibilidade de experienciar, não é? Em Tóquio, essa região uma vez que está muito ligada à Baía de Tóquio, ao mar, né? Ela apresenta uma outra relação de cidade. E ali está o teamLab Planets, que os organizadores ou os empreendedores dizem que é um museu. E o que eles estão dizendo que o que está ali dentro daquele galpão é a arte. Eu tenho ainda dúvidas, mas eu vou compartilhar com vocês, uma vez que é muito bem feito, é uma experiência sim de imersão. Nós temos que tirar o sapato, como é costume aqui no Japão, mas meia também, e porque algumas salas a água vem até a canela, e eles usam muito o espelho e também essa capacidade de reflexão da água, não é? E são então diferentes ambientes que despertam em nós a vontade de brincar, de interagir. É um novo mundo aí, muito mais ligado à virtualidade do que à cultura material do museu, né? Então não são mais os objetos, nem aquela modo de comportamento que a gente tem dentro de museus, mas são espaços onde as pessoas interagem, induzidas aí por diferentes mecanismos. O que impressiona é a qualidade e a capacidade mesmo de criação desses ambientes, né? Uma coisa que é muito clara ali, que já não há nenhuma relação com a natureza natural, mas é uma natureza artificial criada por meio, então, de potentes computadores, projetores com uma capacidade de definição, né, incrível, e um mundo aí ligado talvez muito mais ao entretenimento do que à arte. Certamente um resultado da cultura do espetáculo. De Tóquio, no Japão, o professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor,
Com o final do mês de setembro, que foi o mês da campanha nacional de doação de órgãos, como está no Brasil a doação de córneas? Olá, setembro e a cor verde marcaram o mês da doação de órgãos e tecidos. 27 de setembro, identificado como o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A visão, em alguns casos, em algumas doenças, depende da doação de órgão, depende da doação de córnea. O Brasil, por uma série de fatores, incluindo o altruísmo e a disponibilidade da maior parte da população, a rede de ajuda que se forma e o sustentáculo oferecido pelo Sistema Único da Saúde, fazem do nosso país um dos campeões mundiais em captação de córnea e em transplantes de córnea. Em que casos é necessário o transplante de córnea? A doação do tecido corneano permite restaurar a visão em casos como cicatrizes na córnea por trauma, por doenças, casos extremos de ceratocone, inflamações com inchaço da córnea após problemas cirúrgicos e outras tantas e tantas condições como infecções por herpes, bactérias e assim por diante. O desejo de doar a córnea após a morte pode ser manifesto em uma conversa com os familiares e, mesmo nesse momento de dor pela perda, a abordagem feita pelas equipes treinadas que se espalham por todo o Brasil podem fazer com que até 6 horas após o óbito, o indivíduo se torne um doador de córnea. Uma vez captada a córnea, o tecido é avaliado nos bancos de olhos espalhados pelo nosso país e o indivíduo que aguarda na fila com a cegueira causada por doença de córnea é comunicado e se encaminha a uma unidade especializada. A grande maioria dos transplantes de córneas são feitos pelo SUS, mas esse sistema de captação também fornece tecidos para o sistema complementar. Aqui, a ideia é obedecer uma fila por ordem de chegada, exceto em casos muito graves, em que a espera pode significar, por horas ou dias, a mudança completa do prognóstico, onde então uma equipe avalia e coloca esse caso mais delicado à frente de outros. Não há outra maneira, não há outra justificativa para que os indivíduos recebam o transplante antes dos que chegaram antes deles, na fila, na indicação feita pelo médico oftalmologista. Assim, parabéns à iniciativa da comemoração do mês e da data do 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Parabéns ao Brasil e o seu sistema de saúde por estar entre os 5 maiores transplantadores do mundo, extensivo também às equipes de oftalmologia que realizam esse maravilhoso trabalho. E as coisas não acabam em setembro. É importante, havendo o desejo manifesto de doar, então, que num registro, numa conversa em família, essa manifestação seja feita para que um dia o indivíduo que aguarda na fila possa ser contemplado com a restauração da sua visão. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e conversei com o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature Communications por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o vírus da Zika causa danos em cérebros adultos de camundongos e altera a memória. De acordo com Maiana Zatz, não há motivo para tanta preocupação. Eu fiquei super preocupado quando vi a notícia no jornal, principalmente levando em conta que milhares e milhares de pessoas foram infectadas pelo vírus da Zika. Como nós estamos pesquisando o potencial do vírus da Zika na destruição de tumores cerebrais, é importante avaliar possíveis efeitos colaterais em pessoas com tumores que foram injetadas. Mas o que essa pesquisa mostrou? Em primeiro lugar, quais foram as amostras de cérebros adultos infectadas? Eu fui ler a metodologia e descobri que foram amostras de cérebro retiradas de pacientes com epilepsia refratária, isto é, que não responde a anticonvulsivantes. São cérebros adultos, mas vamos convir que não podemos classificá-los como normais.
Nós sabemos que bebês que foram expostos ao vírus durante a gestação e tiveram a síndrome da zika congênita têm muitas convulsões, mas não sabemos o contrário. Será que pessoas com epilepsia refratária, que pode ter causas genéticas, não são mais suscetíveis à infecção e efeitos danosos do vírus? E a perda da memória? Isso foi observado pelos pesquisadores em camundongos que foram infectados. O vírus causou inflamação do cérebro e perda de memória, mas com tratamento a inflamação regrediu e a memória voltou ao normal. Os pesquisadores sugerem que sejam avaliadas a memória de pessoas que foram infectadas, mas se o efeito for transitório em camundongos, novamente não vejo motivo de preocupação. E o que vocês sabem sobre o tropismo do vírus? Quer dizer, a propensão que ele tem de infectar determinado tipo de célula ou tecido? Além do tropismo, isto é, do direcionamento preferencial do vírus para o cérebro do feto em formação em mulheres grávidas, sabemos que o vírus também tem um tropismo para os testículos. Já foi mostrado que eles podem permanecer nos testículos até 9 meses. Aliás, eu pessoalmente estou convencida que os casos de zika congênita foram muito mais causados por transmissão sexual do que pela picada do mosquito. A quantidade de vírus que pode ser transmitida através de uma relação sexual é infinitamente maior do que pela picada do mosquito. Mas a boa notícia é que também é transitório e aparentemente não altera a fertilidade após o fim da infecção. Outra pesquisa agora feita em Campinas mostrou que mulheres que havia vírus na placenta e que foram infectadas durante a gestação tiveram filhos normais. Isso poderia ser explicado de duas maneiras. Ou o vírus não atravessou a placenta, ou é mais uma comprovação da pesquisa que fizemos em 3 pares de gêmeos discordantes, um afetado e outro normal, e que foram expostos ao vírus durante a gestação. Recordando, nós geramos células neuroprogenitoras, células que vão dar origem aos neurônios cerebrais, desses 6 bebês infectados no laboratório com vírus da Zika, sem interferência da placenta. E o que nós observamos? Que as células neuroprogenitoras dos bebês afetados foram muito mais destruídas do que a dos bebês normais. E o vírus também se replicou significantemente mais nas células dos bebês afetados. Isso, sem a interferência da placenta, nós conseguimos reproduzir no laboratório o que tinha acontecido na natureza. E mais ainda, nós mostramos que os bebês afetados tinham uma suscetibilidade genética maior para a infecção. Em resumo, ainda há muita coisa a ser descoberta em relação ao vírus, mas estamos muito entusiasmados com a perspectiva de usá-los como aliado na destruição de tumores cerebrais para os quais não há tratamento e sem efeitos colaterais importantes. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.